Olá, uma boa noite para você. A gente vai falar de muitos apagões e ultimamente temos falado muito do apagão de mão de obra. Mas não é esse não que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar que o consumo de energia é um dos maiores gargalos para a indústria brasileira. Apesar da gente ter uma matriz energética ampla, os custos da eletricidade ainda são muito altos. O outro problema que cerca a indústria é o abastecimento em geral. E ao longo da história recente a gente vê várias crises, os chamados apagões em vários momentos, como em 2002, que submeteu o país a um rigoroso racionamento. Depois de 2008, os empresários que acreditaram no governo e mudaram seus padrões para funcionar com gás natural, voltaram a sofrer com a ameaça de desabastecimento. Para pagar menos e buscar contratos mais seguros, surgiu o mercado de energia livre, que atende empresas com grande consumo de eletricidade. Os clientes, assim, podem negociar o preço e adequar o fornecimento às suas necessidades. E é sobre este mercado livre de energia que eu converso com o Mitio Kawai Júnior, diretor da Safira Energia, empresa especializada no ramo. E a sua participação é absolutamente fundamental. Você manda seu comentário para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com todas as entrevistas dos programas anteriores. Super obrigado, porque a gente precisa entender tudo, porque fica muito distante, né? Ok, eu ligo meu botão, a minha empresa, a minha máquina começa a funcionar, a minha indústria, tudo assim. Mas e aí? Onde tudo começa e onde está, de fato, o gargalo, na sua opinião, de tudo isso que eu falei? Na realidade, o que acaba acontecendo é a gente tem dois mundos aí ligados à energia, né? Quando a gente fala de mercado livre, a gente fala de um mundo comercial. E no que tange ao... Que significa eu compro e alguém vende, Exatamente. né? E no Brasil, o que acontece, a gente tem esse mercado, que seria um mercado virtual, que é esse mercado comercial, que é um mercado de contratos, e que ele é diferenciado no que tange ao mundo físico, que é a geração de energia, que ela é feita através das grandes hidrelétricas, das pequenas hidrelétricas, das térmicas, das eólicas, etc. E essa diferença entre uma coisa e outra que a gente está tentando desmistificar e um pouco catequizar. As grandes empresas, as grandíssimas empresas, elas já estão aí no Mercado Livre há um certo tempo, exatamente depois do que você falou, do advento do racionamento. Ali 2001, 2002, acabou achatando bastante a demanda por energia, industrialmente se falando, no Brasil. E o advento da sobra da energia que houve ali fez com que o governo tentasse levar a competitividade para dentro das empresas. O que acabou fomentando as grandes empresas, grandes grupos mesmo, que a gente tem que tem uma conta de energia aí superior a 1 milhão, 2 milhões de reais, a irem para esse mercado livre a oferirem a economia. E agora, o que a gente tem nesses últimos meses agora, não só esses últimos meses, mas desde 2010, 2009 principalmente, e também com o advento também da crise que veio, da outra crise financeira de 2008, que houve mais um achatamento da demanda e as grandes empresas já estavam no Mercado Livre. E aí começou a haver as médias empresas começaram a buscar também. essa competitividade no Mercado Livre. E, sistematicamente, quem está nesse Mercado Livre e mais, ela permite ao usuário, né, a grande empresa e a média empresa, a oferir essas economias. Só que, por outro lado, ela tem que ter uma gestão muito mais bem acabada, muito mais inteligente do próprio consumo, ela tem que se entender enquanto maior de idade para fazer essa gestão. Porque ela estava muito acostumada a simplesmente, o que você falou também no início, simplesmente vai lá, clica, piscou a luz, piscou a energia, então está tudo ok. Não, se eu puder modular, se eu puder colocar meu processo produtivo durante o dia inteiro, de uma forma mais escalonada, talvez seja mais conveniente para a minha empresa. E, consequentemente, eu vou pagar um preço um pouco menor do que eu pagaria no mercado cativo. Gozado, é isso que eu ia te perguntar. Você teria mais... a minha dúvida sempre nesse mercado se tem mais aos tipos diferentes a matriz energética que eu vá usar
ou a horário, a tipo de atividade que eu faço com cada matriz? Como é que funciona essa... Na realidade, o suprimento de energia é sempre o mesmo no Brasil inteiro, né? Que ele é suprido através do que a gente chama de SIN, Sistema Interligado Nacional. Todas as grandes usinas e as pequenas, todos os geradores de energia, toda a carga, como eu, como consumidor residencial, e você, como consumidor residencial, nós estamos conectados no mesmo sistema. E nós somos sempre supridos com aquela qualidade de energia. O que acaba acontecendo no Mercado Livre é que, debaixo de determinados limites, as grandes empresas e as médias empresas, elas se permitem ir para esse Mercado Livre e negociar livremente os preços, o tamanho dos contratos, a longevidade deles e o tipo de energia que ela vai negociar. Porque a gente tem algumas discrepâncias dentro desse modelo. Porque, por exemplo, para empresas com demanda acima de 3 megawatts, com demanda contratada acima de 3 megawatts, elas consomem energia que a gente chama energia de fonte convencional, que são das grandes usinas e térmicas e hidrelétricas. E as que têm a demanda menor, de 3 a 0,5 megawatts, elas se permitem comprar energias de fontes alternativas, que acaba subsidiando esse consumidor, no que a gente chama de fio, né? Que o fio é o pedágio que a gente paga, por exemplo, para a concessionária local, no caso aqui na Grande São Paulo, da Eletropaulo, e assim por diante no Brasil inteiro. E existe essa separação. O que é fio é sempre pago para a concessionária local. E o que não é fio, que é energia, é pago, pode ser contratado com um gerador ou com um comercializador livremente. Preços livremente negociados, prazos livremente negociados, flexibilidades e sazonalização da forma que a indústria se porta durante o ano. Claro que ela, de repente, tem um grau de utilização menor num período e maior no outro, turnos, etc. Eu queria saber um pouquinho de valores, quer dizer, o que isso significou para o mercado? Ele é virtual, certo? Para a gente fazer bem o paralelo. Uma coisa é a empresa que me fornece, a que gera e a que transmite. O que nós estamos falando aqui é de um mercado comercial e virtual, quer dizer, que eu não sei nem de quem, eu preciso saber, não, eu compro. De quem eu compro, vamos começar por aí, básico, eu não sei nada. Como é que eu compro, como é que eu entro nesse mercado? Eu sou uma empresa, e aí? Para facilitar o entendimento, uma empresa ela tem que ter aí, para ir para esse mercado, vias de regra, uma fatura de energia por volta de R$80 mil por mês, no mínimo. Senão não vale a pena para ela. Na realidade, o limite é dado por uma demanda contratada de meio megawatt de demanda contratada. Mas, para fazer um paralelo, para que as pessoas entendam, 80 a 100 mil reais por mês. E aí, daí para cima, tudo é permitido no que tange a preços e a negociação, a tipo de escalonamento de compra e a tipo de indexador, seja por inflação, seja por dólar, seja sem indexador. A criatividade é que vale. Nós, brasileiros, somos bastante inventivos, né? E a gente sistematicamente está buscando saídas para a crise. E, mais uma vez, isso foi originário, o boom veio pós-crise do racionamento 2001, 2002 e pós-crise de 2008 também. Tá. Então, vamos supor, eu sou uma empresa que, consumo lá meio ou 1 megawatt, gasto entre 80 a 120, 180, 160 mil reais por mês de energia e quero entrar nesse mercado. Como é que eu faço? Eu procuro quem? Você vai falar para procurar você, claro, né? Então... Não, nós temos um elenco aí de vários players de mercado, né, que sejam diretamente geradores de energia, sejam geradores grandes, né, e geradores menores, mas são geradores de energia e comercializadores, como a própria Safira, que é a empresa que representa. Quantas empresas tem hoje nesse seu mercado? Olha, a gente está falando aí de um mercado de mais ou menos umas 2.000 agentes, tá? Mas a gente está falando de comercializadora na casa de 150 comercializadores. Tá. E fundamentalmente são os comercializadores e os geradores que têm essa possibilidade de fazer a venda direta para o consumo final, que seria uma empresa que consome essa energia debaixo de uma distribuidora. E porque no Brasil a distribuição e a transmissão elas são reguladas
pelo Pela ANEEL. governo, pela ANEEL. Aham. E, por outro lado, a geração e a comercialização, na ponta final também, são atividades competitivas, elas se permitem a competição. Então, a inventividade está desse outro lado, a inovação sempre está desse outro lado. E fica muito mais fácil. Assim, o empresário que se vê atraído para fazer essa economia, é muito mais fácil sensibilizá-lo, mas só que tem que ser feito um alerta. Ele tem que se comportar enquanto maior de idade. Ele tem que ter a capacidade. Significa ele ter um planejamento de produção mais ajustado. Significa ele olhar para a produção dele e tomar as decisões dele proativamente, inclusive de vencimento de contrato, porque num contrato, quando você está debaixo da distribuidora, no mercado cativo, você pode pura e simplesmente ir consumindo energia e você simplesmente paga pelo que você consumiu. Isso. Você consumiu mais, você vai pagar mais, você consumiu menos, portanto, você não tem tanto compromisso na produção. Mas você tem até com relação ao estoque e tal. Mas aí não, eu vou saber se no mês tal eu estou com material para produzir, eu estou com mercado e tal, mas eu contratei baixa energia, é isso? Isso, você tem que olhar mais proativamente para o seu mercado. E você vai ter que consumir muito mais próximo da sua capacidade. E essa capacidade de previsão que você passa, que você vai jogando para dentro da sua equipe, da equipe produtiva da empresa, é fundamental para que você faça boas escolhas na hora de contratar preço de energia. E de você, por exemplo, eu tenho um contrato que termina, por exemplo, em dezembro desse ano. Eu vou contratar quanto para o ano que vem? E o que tem acontecido muito ultimamente algumas empresas que desconhecem o mercado de energia, e só para você fazer uma ideia, a gente tem lá uma área analítica que pura e simplesmente olha essa história da volatilidade da energia, que a gente gere bastante risco desse ativo, né? O dólar comercial, ele variou no primeiro semestre de 2012, a volatilidade dele é por volta de 11,7% em bases anuais. Tá. E a energia, o preço da energia variou 225% em base anual. Que absurdo. E o que acontece é o seguinte, as empresas no geral, inclusive as grandes, elas estão acostumadas a fazer hedge de dólar, hedge de juros, e porque elas conhecem, entre aspas, essa variação desse ativo, esse bicho. Mas né? o bicho Mas o bicho energia eles não, virtual, exatamente, eles ele desconhecem. E aí, o que acaba acontecendo é o seguinte, você está lidando com um ativo que ele tem uma variação muito maior do que um ativo que você está redeando. E eles tentam entrar nesse meio desconhecendo ou assumindo que conhece. E são pouquíssimas as pessoas. É um mercado muito novo no Brasil, que a gente está falando de 1995 para cá, mas muito fortemente no começo dos anos 2000. Então, são pouquíssimas as pessoas que conhecem efetivamente como se comporta o mercado. E, por exemplo, só uma última questão nesse ponto específico. É mais ou menos, quer dizer, ele é totalmente diferente de bolsa num ponto, porque ele não aposta, eu tenho que fazer... A aposta depende de mim mesmo, quer dizer, eu é que tenho que saber minhas coisas. Mas ele é muito similar a fundo, por exemplo, onde eu digo, ou a tempo de meu valor de investimento, quando eu digo, se eu contratar por 2 anos, você, banco, me dá Sim, sim. É assim? Sim. Vai tem crescendo bastante, e decrescendo? Exatamente. Tem bastante... Uma coisa que sistematicamente a gente fala para os nossos clientes fazer essa previsão de longo prazo e mais. Quem entende de energia é o pessoal da área de energia. Não se metam, por exemplo, eu fabrico molas. Você fabrica molas, você não entende de energia. Então, se você fabrica molas e não entende de energia, esse ativo varia de uma maneira que você desconhece e pode te trazer prejuízo, sim. Claro. Agora, se você contrata no longo prazo, você olha para frente e fala assim, você me garante quanto de economia? Eu te garanto 5%, 10%, 8%. É uma economia que vai fazer bem aos meus cofres e por outro motivo, todos eles que sejam, na hora de apresentar aos meus diretores, ao meu conselho, já me garante economia e eu não estou correndo risco. Claro. Aprendendo, absorvendo com Mikio Kawai Júnior, diretor da Safira Energia, tudo sobre este mercado de energia. Eu estou chamando toda hora virtual, que não é energia livre, energia
Por quê? Porque, na verdade, assim, não é a física. Eu não vou lá e compro meio quilo de energia ou compro tantos quilowatts da fornecedora X. Eu vou num mercado que negocia. E Contratos, aí, fundamentalmente. nesses contratos, quantas empresas podem e têm, pelo seu histórico de convivência no setor, conseguindo economizar? Eu não sei se elas economizam fisicamente na energia, não, né? Elas economizam em dinheiro, em dinheiro, né? em reais. Em reais. Que é fundamental para o empresário, né? Só para fazer um preâmbulo do que foi, como a gente anda hoje em dia, ali nos idos de pós-racionamento de 2002, 2003, 2004, até 2005, as empresas que fizeram a migração naquela época, elas conseguiram economizar por volta de 80% da energia. 80%. Não é um desconto de 20%. Energia, tá. É um desconto de 80%, até 80%. Houve casos, eu estou há muito tempo nesse mercado, né? Desde 98 eu estou nesse mercado, e eu presenciei todas essas idas e vindas. E, por outro lado... Quer dizer, você está dizendo assim, tipo, a empresa gastava, suponhamos, 1 milhão e passou a gastar 200 mil. É isso? Isso exatamente ali na saída do racionamento, porque existia uma sobra conjuntural de energia. Agora, muita gente se empolgou nesse meio tempo. Uhum. E com o advento, no período pré-crise financeira, quando a gente estava num boom, 2007, 2008, e houve uma demanda muito forte por energia no mundo inteiro e, obviamente, no Brasil. Uhum. Isso impactou diretamente nos preços da energia. E o que acabou acontecendo é que se a empresa não tivesse a gestão devida do ativo energia dentro dela... Poderia ter ficado sem. Deseconomia. Não, ficado sem nunca fica, mas você pode pagar muito mais. Tá. E aí, mas como ela tinha o contrato, o mercado pode oscilar, que eu estou com o meu contrato garantido, verdadeiro, é isso? Isso é verdadeiro. Agora, se resolver achar que consegue conduzir porque entende, entre aspas, daquele ativo, ela pode ser pega de calça curta. Como foi em 2008 e como foi agora, especialmente no ano de 2012, que todo mundo que não é da área de energia estava supondo que os preços de energia fossem ficar baixos, eles efetivamente não ficaram. Mas você pode chegar para mim e falar assim, mas, Miquel, nós estamos vivendo uma recessão mundial e aqui no Brasil a coisa não está tão tranquila dessa forma, né? Nós não estamos vivendo um período de boom. Aí eu te falo, fundamentalmente, o preço da energia no Brasil, por a gente ter uma matriz hidrotérmica, ela é função de chuva. Uhum. E a gente entrou num período de chuvas muito irregular no início desse ano. E isso impactou diretamente nos negócios das empresas, na oferta, de novo, nos preços de curto prazo. Nos preços de curto prazo. E só para você também, para eu fazer uma comparação para você, a demanda de 2008 por energia, ela caiu por volta de 2 mil megawatts médios, que foi a queda da recessão. Isso foi um estudo que a Safira fez especificamente para alguns clientes. Por volta de 2 mil megawatts médios. Para você ter uma ideia de uma oscilação de chuva no mês de março ou fevereiro desse ano, passou de 70%, 80%, de 120% da média histórica de chuva para a conta de 60%, 70%, foi uma oscilação de 25 mil megawatts médios. Quer dizer, 10 vezes mais, só nesse contexto, a importância do que é uma chuva bem colocada e nas bacias para a nossa matriz. Isso é contundente e isso é muito difícil de outras pessoas e outras empresas que estão fora da área de energia conseguirem entender. E aí essa história de, se eu contratar no longo prazo, eu consigo oferir a economia que me propõe. Eu consigo, na verdade, o tripé. Eu primeiro planejo a minha própria empresa, a minha produção em geral, eu garanto ter o fornecimento, porque senão eu poderia também ter algum problema, e eu garanto o preço, é isso? Exatamente. Perfeito. Ou seja, planejar, planejar e planejar cada vez mais. Maior de idade. Eu vou ter essa autonomia. Eu vou provocar você para que num próximo programa a gente tenha uma discussão sobre a nossa matriz energética, para não ficarmos tão reféns às donas chuva, se bem que a gente está refém no mundo a tudo, mas enfim, para a gente não ficar. Mas vamos discutir um pouquinho isso num próximo programa, combinado? Ok, está combinado. Obrigada pela sua participação, por tantos esclarecimentos. Obrigada a você que esteve nos acompanhando, você sabe, né? Nós temos um encontro marcado toda segunda, quarta e sexta,
às 11 da noite aqui na Record News. Mas você assiste o programa a qualquer momento e conversa com a gente no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.